Esse podcast é uma produção do Instituto Vero. Olha quem tá lá, gente. Quem chegou? Vamos até lá. Bom dia, está? Prazer nos vem, tudo bom? Olá, bom dia. Prazer nos vem, tudo bom? Prazer. As minhas aulas de português por sua causa. Esse é o professor Noslen. Pensa numa figura. O cara ficou muito famoso ensinando português no YouTube. O canal dele tem nada mais, nada menos do que 4,7 milhões de seguidores. Gente, são 4,7 milhões de pessoas clicando vídeos para estudar. Como é que o professor consegue isso? Bom, um dos segredos são as dancinhas engraçadas que ele inventa para ensinar coisas que são complicadas, de um jeito criativo. E aí vale tudo, né? Até fazer paródia para ensinar preposição. Ter, para, arante, até, com dedês de em, por, perante, após, entre e atrás. São preposições sempre perigosas e pra terminar, sobre, sem, sobre, trás. Meu Deus do céu, que vergonha! Ai, ai, ai. Ah, ficou legal, gente, mas vamos tentar uma outra abertura? A primeira vez que eu fui pesquisar vídeo no YouTube pra estudar foi no 7º ano. E daí eu vi aquele seu vídeo da paradinha lá do dos pronomes, da preposição, isso. E cara, foi minha professora passou pra gente, depois disso, todos os meus provas de português eu estudo com seus vídeos. Aí sim, aí é coisa boa. Aí eu fico feliz, viu? Demais. Essa garota que aprendeu a gostar de português é a Manuela. Ela estuda no 9º ano da Viva, uma escola particular da cidade de São Paulo. Nesse trechinho que você ouviu estão também a Helena, o Matheus, a Luana e o Carlos, que são alunos do ensino médio da mesma escola da Manu. A turma está recebendo o professor Noslen. Ele é do Paraná e, a convite deste podcast, pegou um avião até São Paulo para se encontrar com esses alunos. Outros 2 influenciadores também foram até a escola. O Tom Filho, que é apresentador do Arte Ataque, do Disney Channel, e a Gabriela Araújo, que é atriz, apresentadora, faz poesias e ficou conhecida na internet com o perfil Gabisteca. Curti, e daí? Curti. Curti. E daí? Tá começando o Curti e Daí, um podcast realizado pelo Instituto Vero, com o apoio do YouTube. Depois dos nossos 5 primeiros episódios, a gente volta com mais 3 especiais, agora em áudio e vídeo. Você pode ir até o canal do YouTube do Instituto Vero para ver e ouvir as nossas conversas. No comecinho desse episódio, a gente fez essa brincadeira de inventar 2 aberturas porque ela diz muito sobre este podcast. Aqui, a gente tem famosos da internet, tem especialista e tudo mais, mas as verdadeiras celebridades são os adolescentes. A Manu, seus amigos da Escola Viva e muitos outros alunos e alunas de diferentes realidades que vão contar o que fazem nas mídias sociais, o que curtem, o que seguem ou deixam de seguir. E para esses 3 novos episódios, a gente foi a 4 escolas, 2 públicas e 2 particulares, para ouvir do jovem como ele se vê no mundo digital. Eu sou a Laura Matos, jornalista e cubro a área de educação. Eu fui conversar com estudantes de 2 escolas públicas. Uma delas é o Instituto Federal de São Roque e a outra é a Distrito de Mailasque, que fica na mesma cidade, é estadual e atende crianças e jovens de um quilombo. E eu sou a Januária Cristina Alves, jornalista, escritora e educadora midiática. E eu fui no Colégio Bandeirantes e na Escola Viva, que são bem conhecidos na cidade de São Paulo. Como vocês viram e ouviram, foi lá na Escola Viva que a gente promoveu o encontro entre os influenciadores e os estudantes. Essa conversa rendeu tanto que a gente já não sabia mais quem era influenciador e quem era influenciado.
Aliás, será que, na verdade, não somos todos influencers? Eu acho que varia muito. É de momento. Um momento sou o seguidor, outro momento sou influenciador. Então, eu acho que não tem como você rotular a pessoa, esse é influenciador, porque em certos momentos ele é o seguidor. Então, eu acho que isso é muito relativo, porque pode trazer várias discussões nessa parte. Porque, por exemplo, aqui na escola, em uma sala de aula, muitas das vezes a gente é o seguidor. Aí quando dá o papel de fala, tipo, para apresentar um seminário, aí a gente é o influenciador. Essa é a Mirella, do 3º ano do ensino médio do Instituto Federal de São Roque. E ela falou sobre essa mistura entre influenciar e ser influenciado no mundo presencial. A turma também falou sobre como essa mistura de papéis é ainda mais forte na internet. Hoje em dia, acho que o poder de uma curtida em várias coisas é bastante decisivo. Tanto porque a gente consegue ver o que as outras pessoas curtem. Então, a gente consegue ver o que as outras pessoas pensam através das curtidas. Então, isso acaba influenciando bastante. Eu, particularmente, tenho um exemplo. Ano passado foi ano de eleições, né? E não eu, mas outras pessoas, eu vi algumas coisas que elas curtiam, pessoas que elas seguiam. E a partir disso eu entendi um pouco o pensamento de certas pessoas e acabei me afastando porque não eram opiniões, né? Eram realmente discriminação, era preconceito. Então, a partir disso, a gente conseguiu conhecer um pouco mais a partir das curtidas, a partir dos compartilhamentos das pessoas. E a partir disso, a gente consegue ter um limite ali nas relações pessoais. Tem um peso porque está sendo conivente com aquilo que está sendo publicado. Então, a gente tem que ter cuidado, de certa forma, com o que a gente consome, com o que a gente curte, né, na rede social, porque isso reflete muito o que a gente é, né? A gente consegue ver o que as pessoas pensam através das curtidas. Foi a Ana Luísa, que também estuda no 3º do médio do Instituto Federal, que trouxe essa reflexão. Cada clique, no final das contas, pode definir a nossa personalidade. A nossa reputação até. E eu acho que cabe aqui a gente pensar duas coisas. Uma é óbvio, né? Que é o cuidado que a gente tem com os cliques, porque isso afeta a nossa imagem. E a outra é a seguinte: será que a gente devia dar tanta importância assim para uma curtida? Eu não me importo muito, pra mim é tipo só número. Eu tenho certeza que metade daquelas pessoas nem gostam tanto assim de mim. Sei que tem aquelas 20 que são as que eu convivo mais, que realmente prezam por mim e se importam com a minha trajetória, né? Os objetivos que eu tenho e tal. Então, assim... se fosse... também não gostaria... Não é como se eu quisesse encontrar todo mundo na rua, querer me explicar, dar autógrafo, porque eu também não gosto daquelas pessoas, sabe? E por falar em autógrafo, a gente deu muita risada com a Gabriele, do Instituto Federal. Olha como a história dela tem tudo a ver com o nome do nosso podcast. Porque curtir, e daí, pode ser, eu curti alguma coisa. Que consequência isso tem? Mas pode ser também, eu curti mesmo, gosto disso, e daí? Eu amo uma pessoa que é odiada. O Neymar? Neymar. Meu Deus, que babado! A minha bolsa é gay. Ela queria colar um adesivo do Neymar muito difícil, né? Porque ele é muito odiado e eu amo ele. Ele é odiado, a gente sabe os motivos, né? Sim. E você o ama apesar disso ou você discorda das críticas? Não, tem coisa que eu discordo, né? Muitas coisas que ele faz eu discordo, mas dentro de campo, pra mim é o melhor, entendeu? Aí, você discorda que ele é caicai, por exemplo? Aí discordo, eu já briguei muito aqui na escola, A Copa eu assisti aqui na escola, eu saí chorando quando ele se machucou. Gente, isso aqui é a típica situação curtida aí. Eu curto o Neymar, e daí? E tem nada a ver com isso, não é isso? Não discuto sobre o Neymar, mas tipo, quando acontece alguma coisa, tipo uma lesão, aí eu vou lá no meu Instagram e eu posto uma carta pra ele. Ele já te respondeu alguma vez? Não. Neymar, responde pra Gabriele. E vai que o Neymar responde, hein? E aí, com essa história da Gabriele, a gente vê o peso que um ídolo tem. Nesse mundo todo conectado, o amor, o ódio, a influência, tudo é amplificado. E por isso, a gente tem que pensar na responsabilidade de cada um. Tanto do Neymar, para usar o exemplo da nossa história, quanto da Gabriele, né?
Para refletir sobre essas questões, além dos estudantes e dos influencers, a gente reuniu 4 super especialistas do mundo digital. Eles vão aparecer aqui ao longo dos episódios. E olha só o que a Daniela Costa falou. Ela é doutora em educação e coordena a TIC Educação, uma pesquisa feita com estudantes e professores de todo o país sobre o uso da tecnologia. A sua voz, aquilo que você diz na internet, né, é tão importante quanto aquele influencer que tem milhares de seguidores. Então, tudo o que você diz, tudo o que você faz nas redes, fica lá. E é visto, e é lido, e é compartilhado por outros jovens, por outras pessoas. Então, seja um influencer que dissemine, né, algo interessante de fato para as pessoas e reflita antes de disseminar, de compartilhar algo. A Daniela tocou num ponto bem importante. Esse desejo que os adolescentes têm de se tornarem influencers. Uma outra especialista falou disso no nosso encontro. É a Maria Mello, que é do Instituto Alana, uma ONG que enfoca o direito das crianças e dos adolescentes. Ela começou essa reflexão citando uma outra pesquisadora, a Renata Tomás, que é referência no estudo da relação das crianças e adolescentes nas redes sociais. Uma reflexão que ela traz sobre as redes sociais, sobretudo as de vídeo, como sendo ao mesmo tempo uma janela para crianças e adolescentes verem o mundo, mas também como uma janela para que o mundo veja as crianças e adolescentes e conheça as múltiplas infâncias e adolescentes, né? Acho que isso para a gente começar a refletir sobre o que é influência, o que significa esse fenômeno, esse movimento, e o que isso implica hoje, significa hoje para crianças e adolescentes. Só que, para aparecer nessa janela da internet, como disse a Maria Mello, a gente tem que trabalhar muito. Não é só diversão, dinheiro fácil, sabe? Produzir conteúdo, escrever posts, fazer fotos e vídeos, e publicar, curtir, compartilhar, tudo isso é trabalho. As principais plataformas hoje têm como base do seu modelo de negócios o tal do engajamento, né, que demanda aí uma produção constante de conteúdo de quem está produzindo, e quando a gente está falando de criança e adolescente, isso não é diferente, né? A produção é bastante constante e bastante volumosa, né, de conteúdos, muitas vezes a respeito de si mesmo, né, vai inserindo essa pessoa, e no caso então crianças e adolescentes, num lugar de muita disputa. Mas, por outro lado, a glamorização desse tipo de atividade, a constância, né, sobretudo quando atrelada a um contexto de obtenção de lucro, né, então uma fama que geralmente chega junto com o desejo de lucro por parte de marcas anunciantes e por parte das próprias plataformas, né, é um contexto que vai precisar levar em conta este caráter de trabalho laboral, né, que muitas vezes as crianças e adolescentes estão performando ali, estão desempenhando, e os potenciais prejuízos que esse tipo de performance pode representar na vida das crianças e dos adolescentes, né? E as crianças estão entrando cada vez mais cedo nesse mundo. A TIC Kids Online, que é a principal pesquisa sobre o uso de internet na infância e na adolescência, mostrou que o número de crianças no Brasil que acessam a internet pela primeira vez até os 6 anos, mais do que dobrou de 2015 para 2023. Foi de 11% para 24%. Bom, vamos ouvir a Gabisteca, que comenta sobre o que os influencers consideram na hora de produzir e acessar um conteúdo. A gente ainda vive dentro de um sistema e o influenciador gira em torno do algoritmo, alguns. Então, é como se a minhoca comesse o próprio rabo, assim. Então, eu falo aquilo que você gosta de ouvir. Quanto mais você gosta de ouvir, mais eu vou falar. Então, pouco me interessa, de fato, para alguns influenciadores em me aproximar e me aprofundar naquilo. Eu vou falar o quanto você quer ouvir. E aí, conforme as pessoas vão consumindo, mais o influenciador vai falando. E vai daquilo que você gosta de consumir, entendeu? Então, eu sinto que vai mais por aí também. Então, tem que começar na sala de aula para que tenha influência nos influenciadores. Porque se pararem de gostar daquilo que não está sendo relevante, o influenciador vai mudar, porque ele também tem conta para pagar. O Matheus, da Escola Estadual Distrito de Mailasque, diz que fica atento ao que ouve dos influenciadores, inclusive para poder diferenciar o que é notícia de opinião. Quando alguém está dando uma opinião,
Tem palavras que você pode captar que remetem a uma opinião mesmo. Agora, quando a informação é uma linguagem mais formal, tipo, dá pra perceber que é uma linguagem mais de portal de notícias, coisa do tipo. E você acha importante detectar isso, assim, para ver o que a pessoa está querendo dar da opinião dela e o que é um fato em si? Eu acho muito importante, porque tem muito influenciador que usam as palavras para ganhar curtidas e visualizações em cima disso. Então, tipo, tem muitas coisas que não são literalmente a verdade. Eles tentam persuadir você com as palavras. E aí a Gabisteca e o Tom Filho também lembraram que quando se fala com crianças e adolescentes, a responsabilidade é bem maior. E a gente esquece que aproximadamente é como se a gente estivesse falando para um estádio de futebol, às vezes. Então, eu sinto que falta um pouco desse tato de entender que são pessoas. Aqueles números são pessoas. Não é só um algoritmo, não é só um enfeite, um jogo que você brinca ali e fala, 200k. São pessoas. Cada um é uma pessoa diferente que te viu. A gente tá muito nesse sonho de a gente quer que as coisas deem certo, sabe? E às vezes a gente se esquece que as pessoas que estão ali, a gente tem responsabilidade sobre elas, né? Eu tenho muito isso de... é o meu sonho, eu preciso fazer as coisas darem certo. E aí eu tô naquela corrida de... eu preciso dar certo, Números. Números. Sempre. E muitas vezes a gente se esquece, né? Eu sou uma pessoa que me preocupo muito com isso, sabe? A Helena, que estuda no primeiro ano do ensino médio da Escola Viva, fez uma pergunta bem instigante para os influencers. Além da Gabisteca, o professor Noslen também respondeu. E depois foi o Tom. Eu queria saber sobre a questão de expor seus pensamentos. Então, a gente está numa época que todo mundo fala muito o que pensa e muita coisa acontecendo. A gente tem conflito Palestina-Israel, a gente teve recentemente as eleições e a gente teve muita questão de, não, porque tem influenciadores que não falam nada. E eu queria saber o que vocês acham disso. Você acha que todo mundo tem que expor opinião? Eu acho que muitos influenciadores também, igual eu falei do algoritmo e tudo mais, tem muito medo do que pode perder ao expor a sua própria opinião. Então, vai do quanto o influenciador está disposto a perder e do quanto ele realmente acredita naquilo que ele fala, entendeu? Então, com certeza, eu sou super a favor de você falar a sua opinião e de você ajudar, se você tem uma opinião decente também, e você ajudar os seus seguidores e tal a entender alguma situação. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que muitos amigos meus, quando se posicionaram, perderam apoio de marcas, perderam apoio de uma galera, assim. É interessante, o influenciador ele fica meio refém dele mesmo, né? E do público dele. Por exemplo, eu sou professor, né, de língua portuguesa. Em alguns momentos eu expus minha opinião de algumas situações. Mas é interessante, porque se eu exponho uma opinião que o lado A não concorda, você é do lado B. Se eu exponho uma opinião que o lado B não concorda, você é do lado A. No fim das contas, eu recebo pedrada dos dois lados. Então, e é isso que a Gabi falou. Tem influenciador que não se posiciona porque tem medo de perder o que tem, né? E querendo ou não, quando você vive daquilo, a pessoa fica um pouco refém, querendo ou não, do capitalismo. Eu tenho medo, né? Mas eu também sou muito linguarudo, né? Muito, eu falo muito. Então eu lembro muito, assim, de me posicionar em certos momentos e, tipo, eu lembro de ter perdido 5.000 seguidores numa época em que eu me posicionei. Ou esses dias, por exemplo, que eu tava usando uma saia. E aí eu perdi 500 seguidores, assim, tranquilamente, assim, numa segunda-feira qualquer mesmo. Numa tacada. E é impressionante que você é legal até um certo ponto, assim, sabe? Até você expor um pouco a sua opinião ou a sua personalidade, por exemplo. Como isso é tão fútil, quanto isso é tão relevante para as pessoas, sendo que não deveria, né? Mas eu sinto que, ao mesmo tempo, quem saiu que não concordava com o fato de você usar saia... perda deles, sabe? Então eu sinto que ao mesmo tempo que a gente perde muito, a gente ganha uma comunidade muito mais concreta e fiel. E muito mais qualificada. Muito mais qualificada. Então eu sinto que agrega também. Eu nunca postei um vídeo cantando porque as pessoas não quiseram saber ou... talvez porque isso não dava engajamento, o like, sabe? Então você fica nesse mundinho, assim, de, tipo, fazer... o que você gosta, mas fazer o que as pessoas querem ver e se esquece um pouco de si, assim, às vezes. Então, tem muita coisa que eu sei fazer e eu não posto porque eu acho que as pessoas não querem ver. Mas, por exemplo, esses dias eu postei um vídeo cantando e as pessoas ficaram chocadas e foi algo positivo, mas a princípio a gente não pensa, sabe? A gente acha que
talvez não seja uma boa ideia. Pois é, a gente precisa aprender a lidar bem com as mídias. Tanto na hora de curtir alguma coisa e saber que essa curtida tem consequências, como quando a gente fica naquela expectativa de quantos likes vai receber. A Ana Luísa falou justamente sobre isso. Nós somos uma geração que a gente já tem contato com a tecnologia desde que a gente é criança, né, eu acho. E eu tive que aprender muito a como usar as redes sociais, né? Então eu uso as redes sociais desde muito nova, mas eu tive que aprender a usar da forma certa. Então, hoje em dia, em relação a influenciadores, eu procuro muito influenciadores que estão dentro da minha realidade. Então, por exemplo, mulheres negras, então eu procuro muito isso dentro do meu contexto, para não acabar fazendo comparações que estão fora da minha realidade, estão fora do meu contexto e estão fora daquilo que eu não conheço. É óbvio que todo mundo gosta de um like, né? Aliás, por favor, hein, gente, dá um like lá no nosso podcast, hein? Mas também ficou claro aqui que a vida precisa ser maior do que uma curtida. Então, vamos encerrar frisando uma fala da Maria Eduarda que diz muito sobre tudo isso. Eu não me importo muito, pra mim é tipo só número. Eu tenho certeza que metade daquelas pessoas nem gostam tanto assim de mim. Sei que tem aquelas 20 que são as que eu convivo mais, que realmente prezam por mim e se importam com a minha trajetória, né, os objetivos que eu tenho e tal. Eu curti essa fala. E você? A gente se vê no próximo episódio, que vai discutir como que os jovens acessam informação de qualidade nesse universo dos likes em que todo mundo influencia e é influenciado. Até lá! Este podcast é realizado pelo Instituto Vero, com apoio do YouTube. A produção é de Laura Matos, Januária Cristina Alves, Eliane Leme, Léo Santi, Vitor Rich e Vitor Vicente, com o apoio de Natália Damasceno. O roteiro é de Laura Matos, Januária Cristina Alves e Eliane Leme, com revisão de Vitor Vicente, Isabela Inês e Agenor Neto. Apresentação de Laura Matos e Januária Cristina Alves. Captação de áudio, edição e mixagem, Eliane Leme. Direção de foto, Murilo Marroco e Bruno Quênia. Direção de arte, Renan Monteiro. Montagem e finalização do vídeo, Léo Santi. Arte gráfica, Matheus Vieira. Coordenação, Januária Cristina Alves e Vitor Vicente. Confira os canais do Instituto Vero. O site é vero.org.br. Nas mídias sociais, você nos encontra em @VeroInstituto.